Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora ela será proclamada ao coração dos teus filhos que aqui se encontram diante da tua presença. Fala conosco, Senhor. Edifica-nos na tua palavra, na tua verdade, e transforma os nossos corações para o teu louvor e para a tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler encerra uma série de episódios que destacam o notável ministério do Senhor Jesus, um ministério que não estava restrito apenas aos sinais, mas também ao ensino. Observem que, a partir de agora, o caráter da narrativa que Mateus vai nos trazer vai mudar a partir daqui. Da exultação das sábias palavras de Jesus, bem como das obras manifestando o seu poder, passando pela resposta entusiasmada das multidões e até mesmo o antagonismo dos fariseus para a exibição da solidariedade e da compaixão do unigênito de Deus, nosso Senhor. Sendo assim, é por isso então que ele inicia essa última parte, fazendo um resumo do que Jesus até então havia feito, ensinado e operado naquela região. Vejam aí o que é dito novamente no versículo 35. Mateus diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Percebam aí, irmãos, que 3 atividades são mencionadas aqui por Mateus e atribuídas ao ministério de Jesus: ensino, pregação e cura. E todas essas 3 ações, irmãos, percebam que elas têm uma outra grande ação por trás que as motiva, que é justamente a razão que o leva a operar por meio dessas 3 coisas. Todas essas ações são motivadas, então, pela compaixão do Filho de Deus pelas pessoas. Compaixão do Filho de Deus pelas pessoas. Ora, por quê? Mateus vai nos dizer que o próprio Senhor Jesus olha para elas e as vê, irmãos, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Pare para pensar um pouco nessa analogia que está sendo feita aqui pelo próprio Senhor Jesus. Imagine um rebanho de ovelhas que não é pastoreada. Nós vamos ter ovelhas que estão desgarradas, nós vamos ter ovelhas que estão maltratadas, ovelhas que foram vilipendiadas, algumas delas foram mortas, outras foram sequestradas, outras foram tomadas pelos lobos de modo voraz, estão sujas, estão perdidas, não há quem cuide, não há quem as guie, não há quem as console, não há quem as alimente. É exatamente assim que Jesus olha para aquelas multidões, irmãos. E esse é exatamente um dos contrastes mais nítidos que Mateus nos traz, meus queridos, acerca da apresentação do ministério de Jesus. É na compaixão que este tinha pelo povo, em contraste com a atitude dos fariseus, que ao invés de também demonstrar compaixão por esses necessitados, por essas ovelhas desgarradas, as desprezavam. Os fariseus não queriam nada com os judeus comuns. A grande verdade é que estes nutriam em seus corações um tipo de orgulho, um desejo pecaminoso através do qual buscavam manter distância do povo. E sob a alcunha de não se contaminarem pelo contato deles. Os fariseus deveriam ter sido os pastores de que o povo precisava tão desesperadamente. Até porque uma das coisas que eles mais se orgulhavam era da observância que tinham dos mandamentos do Senhor. Era de serem homens retos.
impecáveis, justos. Então eles, melhor do que ninguém, poderiam ter pastoreado esse povo. Mas isso eles não podiam fazer, irmãos. Porque o seu coração estava cheio de orgulho, soberba, e não compaixão. É por isso que olham para tudo que Jesus operava e só conseguem criticá-lo. Não conseguem enxergar o que Cristo fazia de bom por aqueles pobres homens. Se expulsava demônios, era pelo poder do Beelzebul que expulsava os demônios. Se sentava na mesa com pecadores, era porque era igual a eles. Meus irmãos, a compaixão é uma capacidade de sentir empatia e solidariedade pelo sofrimento ou pelas dificuldades que outros, como nós, passam. Acompanhados, sim, do desejo genuíno de ajudar a fim de aliviar o fardo daqueles que estão tão cansados e sobrecarregados. Porque a compaixão, irmãos, é muito mais do que simplesmente simpatizar com alguém. É muito mais porque envolve uma ação ou uma intenção de apoiar quem está passando por momentos difíceis, por terríveis aflições. E essa, irmãos, é uma característica intrínseca do ministério sacerdotal e principalmente do ministério pastoral. Porque um pastor, antes de ser chamado para proclamar, é chamado para se compadecer, irmãos. Antes de tornar-se um arauto, precisa tornar-se semelhante ao seu Senhor Jesus, um homem marcado por compaixão. É por isso que Mateus diz no versículo 36, vejam aí, vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão delas. Por que Jesus se compadeceu delas? Mais uma vez, Jesus olha para elas e vê elas como o quê? Ovelhas cansadas e desgarradas. Ovelhas que não têm pastor. Que não tem pastor. Então ele olha para os seus discípulos. Vejam aí o versículo 37. Mateus diz que, ao perceber isso, Jesus olha para os seus discípulos e diz: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Vocês acham que Jesus estava falando, quando ele diz assim, poucos são os obreiros, era porque tinha pouca gente que conhecia a lei? Era porque haviam poucos escribas entre eles? Ah, irmãos, é porque faltava compaixão. É por isso então que ele olha para eles e diz: rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Ora, mais uma vez, irmãos, Mateus diz que Jesus olha para aquelas multidões que o seguiam e se compadece delas. Ele se compadece delas não porque vê aleijados, não porque vê cegos, não porque vê pessoas com toda sorte de doenças e problemas, mas principalmente porque estavam desgarradas, não tinha quem os ensinasse, não tinha quem demonstrasse misericórdia, não tinha quem trouxesse uma palavra de consolo vinda do Deus eterno. Eram como ovelhas desgarradas, famintas, sedentas, cansadas, feridas. Irmãos, a compaixão é uma das principais características daqueles que querem servir ao Senhor. Principalmente
quando esse serviço diz respeito ao ministério, quer da palavra e de sacramentos, ou do ensino, ou do serviço junto aos necessitados. Como pode haver um diácono numa igreja que não tem compaixão pelos necessitados? Não consegue olhar no rosto de um irmão e perceber que ele está aflito. Ou se percebe, dá com os ombros. Como pode um pastor saber que uma família atravessa um problema terrível e simplesmente se escorar num livro e achar que o livro vai trazer a solução de todos os problemas daquela família? Sem antes orar por eles, sem antes acompanhá-los. Eu digo acompanhá-los é ir até a casa, é andar junto do marido, da esposa, dos filhos. Ainda que isso lhe demande todo o seu tempo. Como pode um mestre não se preparar o suficiente para ensinar aqueles que estão ávidos para ouvir as palavras de Deus e aprender mais do seu Senhor? Vejam, um puritano chamado Nehemiah Cox dizia que nenhum oficial de Cristo poderia servi-lo adequadamente sem que desenvolvesse um sentimento de empatia para com as necessidades do povo que lhe foi confiado. Sem que estivesse imbuído de uma simpatia graciosa, colocando-se no lugar deles. E sem fazer disso opróbrio, irmãos. Porque acreditem, tem muitos que isso se torna um opróbrio. Sabe o que diz Paulo? Paulo em 2 Coríntios 9,7 diz que aquele que contribui deve fazê-lo com alegria. Quer servir ao Senhor? O faça com alegria. Gosta de pregar a palavra? Não basta só gostar de pregar a palavra. Tem que ter compaixão. Compadeça-se dos necessitados. Porque é a compaixão que vai te fazer amar cada dia mais a palavra. Compaixão não é a sabedoria, não é o status, não é a autoridade. E vai contribuir, que o faça com alegria. E notem então que ele nunca fará isso se primeiro seu coração não estiver cheio de compaixão. Nenhum de nós, irmãos, quer sejamos pastores, presbíteros, diáconos, ou apenas cristãos, nenhum de nós vai servir o Senhor adequadamente se em nós o fogo que arde não for compaixão. Porque o ofício eclesiástico é um fruto da piedade e da compaixão de Cristo para com os necessitados. É assim que um pastor deve olhar para as multidões. É assim que um presbítero deve olhar para aquele rebanho que Deus colocou sob as suas mãos. Com compaixão. Era por ter compaixão deles que então ele os ensina. E aqui especificamente Jesus passa a ensinar os seus discípulos o verdadeiro significado de servir no reino de Deus. E para isso então, percebam aí, olhem para o texto, irmãos. Ele vai se valer de uma figura, de uma metáfora, a conhecida metáfora da colheita. E é interessante porque Jesus se utiliza dessa metáfora aqui, que é uma metáfora que é utilizada desde o Antigo Testamento.
Mas ele a utiliza aqui de um modo diferente. Porque no Antigo Testamento, as referências metafóricas acerca da colheita sempre carregavam implicações negativas. Porque carregavam no seu significado o dia da retribuição de Deus, o dia da vingança de Deus, o dia do juízo final em que Deus queimaria toda a palha em fogo inextinguível. Mas aqui com Jesus, essa metáfora ganha um aspecto diferente. Quando ele usa a metáfora da colheita aqui, ele está falando sobre a reunião do povo de Deus em seu reino. Ora, os fariseus consideravam o povo nada mais do que palha, que deveria ser queimada. Mas Jesus olha para eles de modo diferente. Jesus não olha para eles como palha, Jesus olha para ele como trigo. Como trigo que o Pai havia cultivado para o seu reino. Enquanto os fariseus queriam se manter distante destes, Jesus é aquele que se aproxima deles. Ele não só os chama, ele vai até eles. Enquanto os fariseus queriam se tornar exemplos de piedade, exemplos de sabedoria, famosos por suas vestes, Jesus se tornava exemplo de outra forma. Jesus dava exemplo junto a eles, andando com eles, convivendo com eles, sofrendo e conhecendo as dores que eles tinham, aliviando o seu fardo. Sendo assim, ao olhar para eles como trigo que o Pai havia cultivado, Jesus mostra aos seus discípulos que eles estavam prontos. Prontos para o quê? Para serem colhidos. Estavam maduros. Prontos para serem colhidos. Deus havia preparado a sua colheita, irmãos. E agora chama os seus ceifeiros e diz: trazei o trigo para os meus celeiros. Buscai as ovelhas perdidas de Israel e trazei para o meu aprisco. No entanto, embora a colheita fosse abundante, os trabalhadores eram poucos. Seguindo a metáfora de Jesus, entendemos que uma pessoa não poderia sair para um campo enorme, com vários acres de grãos, sozinha, para trazer aquela colheita. Era necessário muitos trabalhadores. Logo, no tocante a isso, o que Jesus estava dizendo era: estou indo para cada cidade, para cada vila, para cada sinagoga. Eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou curando em todos os lugares que vou. Mas vocês devem orar para que Deus chame outros trabalhadores. Se juntem a mim nessa empreitada. Observem que não é por acaso que encontramos imediatamente após esse texto o chamado dele aos 12 e a comissão de cada um deles para participar dessa colheita. Logo, a mensagem aqui é muito simples, irmãos. O reino de Deus precisa de obreiros para que os campos sejam colhidos. Mas eis a grande questão: como obtê-los? Jesus diz: os crentes devem orar a Deus. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Rogai ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita.
Jesus diz que os crentes devem orar a Deus, que é o Senhor da colheita, para que Ele, o Senhor, mande ceifeiros. No entanto, o que acontece hoje em dia, irmãos? Boa parte dos crentes em nossos dias não tem observado isso. E se um dia foram ensinados acerca disso, preferiram não lembrar. Assim, ao invés de pedir por ceifeiros enviados pelo Senhor, eles mesmos escolhem os ceifeiros. Não se admirem de terem igrejas sem pastores que não oram a Deus pedindo para que o Senhor mande um pastor piedoso, um pastor fiel, que ore para que o conselho tenha sabedoria e que busque alguém que demonstre as características de Cristo no seu ministério. Não. A maioria, se for uma igreja de condições, é um dos nomes midiáticos. E sabe o que Deus faz? Deus concede. Muitas vezes. Mas não para bênção. Para juízo. Porque não são ensinados. São entretidos. Mas às vezes há aqueles que, ao invés de colocar a sua confiança no Senhor, têm colocado a sua confiança nos próprios obreiros, pastores, presbíteros, diáconos e mestres para fazer isso. O que Jesus diz aqui para nós, irmãos? O que Jesus está dizendo aqui no versículo 38? Rogai, pois, ao Senhor da ceifa. Jesus não está dizendo rogai, pois, aos obreiros da ceifa. É ao Senhor que Ele manda que roguemos. Por mais que o pregador pregue, por mais que o professor ensine, por mais que o diácono cumpra sua missão, todo o seu trabalho é totalmente em vão, irmãos, a menos que Deus traga a colheita. Eu estou profundamente consciente, toda vez que eu subo num púlpito, de que não importa o que eu diga, minhas palavras não têm poder, nem força. Toda a minha inteligência, ou capacidade cognitiva, ou sabedoria, ou conhecimento, de nada vale, a menos que Deus, através do seu Santo Espírito, as use para penetrar nas almas, no mais profundo do âmago dos que estão ouvindo. Porque não há programas, irmãos. Não há técnicas, não há habilidades que possam fazer esse trabalho, a menos que o próprio Deus o faça. A menos que seja o próprio Deus, através do seu Espírito e de sua palavra, convencendo o pecador miserável, como diz Paulo, ao convencimento do juízo e dos seus próprios pecados. É por isso então que em sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo aborda uma divisão que surgiu na congregação entre os seguidores de Paulo, entre os seguidores de Apolo, entre os seguidores de Pedro e os seguidores de Cristo. E é necessário que o apóstolo então repreenda os membros daquela igreja por seu faccionismo. Ele os lembra que estes homens são apenas instrumentos nas mãos daquele que verdadeiramente é quem faz crescer a igreja.
Por isso ele diz a eles: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, porque até agora não pudestes recebê-lo, e mesmo agora ainda não podeis. Porque ainda sois carnais, estáis apegados a estas coisas. Que coisas? Paulo vai dizer: inveja, contenda, divisão entre vós. Vós ainda vos comportais como meros homens. Porque quando um diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo carnais? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um? Aí Paulo então conclui: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que o que planta não é nada, nem o que rega, mas Deus, o Senhor da ceifa. Será que Paulo poderia ser mais claro do que isso? Quando almas são trazidas para o reino de Deus, Deus e somente Deus, irmãos, é quem deve receber o crédito, é quem deve receber a glória. Porque todo o conhecimento e habilidade do apóstolo Paulo, juntamente com toda a eloquência de Apolo, que foi talvez o orador mais eloquente da igreja primitiva em todos os tempos, ainda assim, em si mesmos, eram incapazes de produzir um único convertido. Certamente eles faziam o que podiam. Um plantava, o outro regava, mas o fruto vinha através de Deus. Eles cresciam por causa da graça. Nós vamos ver isso também sendo falado no Salmo 127. Quando o salmista inicia aquele salmo no versículo 1 dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí eu me lembro da igreja que eu pastoreava antes de vir para cá. Ela passou por uma grande reforma. Em todos os sentidos que os irmãos podem imaginar da palavra reforma. Mas aqui eu quero trazer à memória a reforma daquele prédio, daquela igreja mesmo. Eu lembro que eu gostava de ir lá para ver como as obras estavam evoluindo. E eu passeava ali pelo canteiro daquelas obras, vendo o que estava acontecendo. E eu lembro que no auge da obra eu vi vários homens trabalhando lá todos os dias. E ali eu parava às vezes, o mestre de obras dizia: pastor, quer sentar aqui um pouquinho? Eu dizia: tá bem, meu irmão. E eu parava e ficava observando aqueles homens trabalharem. E começava a observar o empenho que cada um daqueles trabalhadores tinham naquele projeto que havia se desenvolvido por mim e pelo conselho da igreja. E enquanto eu observava aquele templo sendo erguido, eu me lembrava justamente desse Salmo 127. E sabia que todo o empenho daqueles homens, mas todo o sacrifício da igreja e de outras igrejas irmãs, a doação, nas orações, era um exercício de futilidade, a menos que Deus estivesse ali fazendo com que aquilo acontecesse. E isso pode ser aplicado a nós, irmãos, como igreja. Pessoas.
Cristo está construindo a sua igreja. E não importa o quanto os crentes façam, a igreja não crescerá e avançará se Cristo não for o seu construtor. É por isso então que o salmista continua dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso significa que um vigia mantém os olhos abertos. E ele deve fazer isso, ele deve fazer o seu trabalho diligentemente. Mas tudo isso se torna fútil se o verdadeiro vigilante não cuidar daquela obra. E com isso nós não estamos querendo dizer que, tomando aqui o exemplo do vigia, que ele então, por saber que é Deus quem cuida, ele pode então dormir a noite toda. Não é isso. Não é esse o ponto. Mas é saber que o vigia é chamado para exercer toda a vigilância que puder reunir. No entanto, ele tem que perceber que a segurança da cidade, em última análise, não está em suas mãos, mas nas mãos de Deus. E o usa. Sabe, irmãos, muitas pessoas pensam que a teologia reformada pode ser reduzida a 5 pontos do calvinismo. No entanto, a teologia reformada, certamente, irmãos, é muito mais do que os 5 pontos. Porque assim como há sistemas de doutrina que definem, por exemplo, o luteranismo, o episcopalismo, o catolicismo romano, há um sistema doutrinário distinto que define a nossa fé. Mas se há um princípio na nossa teologia que a distingue das outras teologias, e há alguns, um em específico eu quero trazer hoje aqui, diz respeito à ordem da salvação entre a fé e a regeneração. E eis aqui uma grande divisão entre nós cristãos. Porque é justamente aqui que muitas pessoas que dizem amar o ensino reformado pedem para descer do ônibus. Aqui está a diferença, ou uma das diferenças com as demais teologias que ensinam por aí. Que para renascer do Espírito de Deus, uma pessoa tem que ter fé. Como consequência de sua confiança em Cristo, Deus, o Espírito Santo, causa então um novo nascimento em sua alma e ele chega a uma nova vida espiritual. Em contraste, a nossa teologia ensina que, embora uma pessoa deva ter fé e fazer uma escolha de crer em Cristo, nada disso acontece até que o Espírito Santo mude a disposição do seu coração. Então, o ponto principal aqui é este: a regeneração, que vem antes da fé. A obra do Espírito Santo no convencimento e na mudança do nosso coração. A ideia que está por trás do princípio dessa doutrina é o princípio que é Deus quem dá o crescimento. Posso fazer uma escolha de confiar em Cristo, mas não posso fazer isso a menos que Deus primeiro tenha vivificado a minha alma. E ao mesmo tempo, a todos os que Deus vivifica, vem a fé e são incluídos no reino de Deus. Jesus explica este ponto a um homem chamado Nicodemos, que era um dos fariseus. Nicodemos vai até Jesus em uma certa noite, o cumprimenta e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, a menos que Deus esteja com ele.
E no meio daquele palavreado tão bonito e bajulador, Jesus interrompe Nicodemos dizendo: em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ao dizer isso, Jesus deu um nó na mente de Nicodemos. Ele, um grande mestre, fica perplexo e não entende as palavras que Jesus acaba de dizer, palavras tão simples e óbvias. Então ele pergunta ao mestre, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar a segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus então olha para ele e responde: olha, Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você sabe como você nasceu? Certamente foi como eu nasci. E assim todos nós nascemos, da carne. Você não nasceu metade carne e metade espírito. Você não era nem 99% carne e 1% espírito. Você era 100% carne. Sim, Jesus teve que explicar aos seus contemporâneos que o espírito é quem vivifica. A carne para nada se aproveita. Mas milhões de cristãos acreditam que, embora Deus faça 99% da obra da salvação, o voto decisivo é dado pelo pecador, que ainda está na carne. Ele ainda pode fazer algo. Ele ainda pode responder positivamente ao convite do Evangelho. E ele pode aceitar a oferta da graça de Deus. E Jesus está indo na contramão disso. Jesus está dizendo que o pecador não pode fazer isso, a menos que Deus, o Espírito, primeiro vivifique sua alma. Qualquer um que seja cristão já teve essa experiência. Por quê? Porque todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Mas foi enquanto estavam neste estado de morte e andando de acordo com o curso deste mundo, que Deus os vivificou para uma vida nova no Espírito. No momento em que ele lhes deu essa vida espiritual, cada um deles disse então, porque foram retirados as escamas dos seus olhos, os tampões de seu ouvido, para dizer então, eu creio. Talvez outros tenham plantado sementes em suas vidas. Talvez outros tenham regado essas sementes. Ainda assim, elas estavam penduradas no caule, no campo, até que o Senhor da ceifa viesse. E esse é o ponto do nosso texto hoje aqui. É sobre quem é soberano e sobre quem não é. A soberania de Deus em todas as coisas, até mesmo a salvação, define a nossa teologia. Claro, todo cristão a quem se pergunta, você acredita na soberania de Deus? Vai dizer que sim. Mas se começarmos a afunilar isso, a sermos mais específicos, o sim muitas vezes se transforma em não. E isso em pouquíssimo tempo. Podemos perguntar, Deus é soberano sobre a natureza? A resposta será sempre sim. Deus é soberano e por ser soberano ele pode nos dar mandamentos? Certamente todos vão dizer que sim. Mas se perguntaram, Deus concede soberanamente sua graça salvadora a alguns, mas não a outros? Foi-se embora a soberania de Deus.
Isso nos mostra o quanto esses crentes precisam de um entendimento mais bíblico sobre quem é o Senhor da colheita. Os campos estavam prontos, diz Jesus, porque o Senhor dos campos havia consumado a sua obra. Agora ele precisa daqueles que recolham os frutos daquele campo. Esse era o entendimento dos primeiros missionários. Eles não iam para aqueles lugares longínquos colocar a sua vida em risco apenas para fazer conhecido o nome do Senhor. Eles iam como esses obreiros aqui, porque sabiam que o Senhor do campo havia deixado pronto o trigo para ser recolhido e trazido para o celeiro de Deus. Por isso percorreram milhares de quilômetros a pé, nos lombos de animais, em navios, em carroças. Muitas vezes presos, porque criam exatamente nessa palavra. Vejam, irmãos, o fato de que somente Deus pode salvar uma alma jamais deve ser um fato para nos desencorajar, pelo contrário, nos encorajar muito. Se eu fosse tocar na minha própria fraqueza e impotência para mudar a vida das pessoas, eu já teria desistido do ministério. Mas por que eu persisto? Porque foi Deus quem prometeu que a sua palavra não voltaria para ele vazia. Deus prometeu designar o Espírito Santo para acompanhar a pregação fiel e precisa de sua palavra, para que ela não se torne nada. Esta é a única razão pela qual, meus irmãos, eu posso então esperar na eficácia da pregação. Porque a minha esperança está em Deus, o nosso triuno Deus. E poderia estar alicerçada em algum outro lugar, irmãos? Que poder maior poderíamos nos apoiar, senão no poder do Deus Altíssimo? Jesus diz: rogai ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores. Precisamos orar, irmãos, por mais pastores, presbíteros e diáconos, sábios e crentes na eficácia de que seu trabalho não depende de si mesmo, mas do Senhor que os chamou. O Senhor que os chamou. Como precisamos entender isso, irmãos? Entender que não somos nós os senhores da colheita. Somos apenas os seus trabalhadores. Ele e apenas Ele é o Senhor. Vamos orar?